Amor, vem cá, a gente não é mais criança. Amor, vem cá, lua de mel à beira-mar. Amor, vem cá, amor, vem cá. Todo o céu, todo azul do infinito. Amor, vem. 1h59 com 1 minuto de adiantamento, porque aqui a gente é tipo meio britânico, né? Já com transmissão ao vivo no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, que é o Mariana Live, piores momentos da nossa existência, nesse momento inimaginável que no início do ano a gente nunca poderia pensar que ficaríamos tanto tempo isolados, em quarentena, sem a convivência. E hoje a gente vai falar sobre a nossa alimentação. Carlinha, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Pri, boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite para vir falar sobre esse assunto que é muito sério, é muito importante, mas a gente tenta trazer da forma mais descontraída possível, que é para as pessoas ficarem mais leves nesse momento tão difícil, né? Exatamente. Bom, Carla, eu começo perguntando para você. Por que as pessoas perderam o controle da alimentação? De quarentena ou não, mas nesse período de pandemia, né, um período histórico na vida de muita gente, office começou a existir para muita gente que não estava habituado, né, com essa rotina de trabalho. As escolas foram suspensas, então, no conceito de família, aí, o pai e a mãe, a casa virou ambiente de trabalho, virou escola, virou tudo. E muita gente também está sofrendo com distúrbios do sono, né? Porque a pandemia envolve muita questão financeira do seu eixo de equilíbrio e você recebe o comando de colocar um prazer, nem que seja imediato, para dentro do corpo. E aí o prazer é a comida. Porque antes a gente tinha o prazer único. Quem não tinha o hábito de ler, por exemplo, de meditar, não consegue desenvolver isso agora. Agora, comer, a gente a gente sempre comeu, então a gente vai usar a arma que a gente tem, né? A gente está no olho do furacão, né? Então não quer dizer que seja hábito nesse olho do furacão de meditar, né? De desenvolver uma alimentação com atenção plena, né? Você comer consciente do que você está comendo, desligado do celular, desligado de rede social, desligado de tudo, prestando atenção. Mais desafiador, sim, com certeza. Sim, é mais difícil. Comer, eu acho que ainda é mais fácil, né? Tem dados aí, não é? Durante essa pandemia, por causa da ansiedade, a pandemia está desafiando o sistema de todos os problemas aí que vem se acarretando pela má alimentação, né, Carla? E aí é o que me preocupa. A obesidade, ela é doença, sim, apesar de não ser tratada, né, por muitos como doença, ela deve ser encarada como uma doença. E a obesidade, ela é um combo, ela não vem por si só. São raríssimos. Linkando isso com a pandemia, a gente está vendo que as pessoas que sofrem de morbidade, né, que a gente vem um vírus, e aí agora? E aí, ao invés de melhorar, né, essa questão do cuidado com a saúde física e a saúde mental, isso está piorando nesse momento de pandemia. Então, é muito importante a gente, eu já vou adiantando a dica, a gente ter em mente que a criação de hábito e a manutenção de hábito e de rotina é muito importante nesse período de pandemia. Eu tenho escutado muitas pessoas falando assim, como eu não estou trabalhando, não estou saindo para trabalhar, então eu estou ficando, mais que seja difícil, não vou falar que essa pandemia, né? Mas o ideal é que a gente manter aquela rotina de quando a gente saía para trabalhar fora, para estudar fora, para fazer as coisas que a gente fazia fora de casa. Para o corpo não sofrer tanto, assim, e a gente também não sofrer tanto com essas questões da pergunta. A Carla é nutricionista e está dando, né, aqui algumas dicas para a gente, falando um pouco sobre a nossa alimentação descontrolada nessa pandemia. Eu, particularmente, eu posso te falar, desregulou tudo. Tá tudo bagunçado. Eu almocei feijoada, eu tomei açaí depois, tá tudo bagunçado.
É normal descumprir o plano alimentar ou exagerar na alimentação nesse período, porque as pessoas que já tinham o má hábito, né, Uhum. de não se alimentar mesmo, eu não vou poder fazer exercício mesmo, então eu vou comer para lá, né? Porque querem sempre estar ali, caminhando juntos, a atividade física com a alimentação. Aí não consegue fazer os dois, não faz nenhum nem outro, Exatamente. né? É normal? Tem como voltar depois? É normal, é super normal, como eu já havia dito. E a questão do voltar, ela é complexa porque a gente tem tendência ao perfeccionismo quando a gente fala. O dia ele tem que ser perfeito. Você me descreveu. E acontece que não é Disney. Gente, até a Disney tá fechada. Então para mim é o maior exemplo de que não existe perfeição. Porque antes eu falava que perfeição era só na Disney, mas até a Disney tá virada com essa pandemia, não é Nem mesmo? lá deu bom. Nem lá deu bom. Então, o que acontece, Priscila? As pessoas desistem por querer fazer tudo muito perfeito. Então, por exemplo, se você não está treinando faz meses, você treinava 5 vezes por semana e já faz meses que você não está treinando, eu acho injusto você pensar que você já deve querer voltar aos treinos treinando de uma forma desequilibrada já faz muito tempo, desde meados de março, né, que foi quando tudo estourou por aqui. É injusto você já querer fazer um protocolo alimentar, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra, protocolo, mas aqui veio na cabeça. Perfeito desde o café da manhã até o jantar. Uhum. Então, por que não você focar no que a gente pode chamar aí de semana 1, só em melhorar os hábitos do café da manhã? Tipo, regular o horário, porque aí regulando o horário você vai estar automaticamente mexendo com a rotina do sono, porque aí você vai estar com mais dificuldade. Para ir alternando, vamos supor que seja o almoço. Ah, faz muito tempo que você não come folha, você tá só lá no miojo, no arroz com feijão e qualquer coisa. No mexido. No mexido. Não, mexido até legal. Mexido eu é como nutritivo. mexido. Nossa, ontem eu jantei mexido. Eu também. E tava muito bom, por sinal. Teu prato. Então, que tal a gente comita? E aí, que tal planejar para fazer essa carne mais assada ou cozida, não é mesmo? E aí, mexendo aos poucos no qualitativo da alimentação. E aí, quando a gente estiver avançado nessa questão do qualitativo, a gente parte onde eu posso diminuir aqui de forma que eu também não passe fome. Porque eu sou também totalmente contra extremismos, entendeu? Já recebi jejum de 18 horas. Eu acho que voltar também com esses extremismos dar o tiro no pé. Uhum. Porque sofrimento demais. E aí depois você acaba descontando tudo de uma vez. A nossa relação com comida ela é muito conturbada, e isso é histórico. Da escravidão, que só o branco, né, tinha mais acesso à comida e variedade, e a gente, com a nossa correlacionamento conturbado que a gente tem com a alimentação. Então, eu acho que para voltar, a primeira coisa que, antes de mexer, igual eu falei, de célula, entendeu? Uma célula, para ela se manter viva, além de água, ela precisa de mais ou menos 25 tipos de nutrientes por dia, entendeu? E aí você faz no seu corpo, porque acho que as pessoas têm que pensar nisso também. Tem muita gente focando no que está perdendo. Eu perdi a que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, né? De percentual de gordura. Eu ganhei muito percentual de gordura, já perdi músculo, e agora e tal. Mas não é só isso, né? E aí, fazendo um link também com a entrevista da semana passada, da Stefane. Uhum. Tem casos de alimentação que não adianta chegar só no profissional nutricionista para resolver. Tratar o emocional também junto. Tem que ter um acompanhamento aí, dopamina, citocina, adrenalina, que é top, que é Jennifer. Ela faz o seu corpo fabricar lá sem te botar. A academia fechou. Não pode ser de casa. Aí agora não. É igual minha mãe. Nada. E aí, não consegue fazer em casa. Por quê? Porque a casa virou o escritório de trabalho, virou a sala de aula do filho, virou o ambiente de trabalho do marido, virou tudo. E ainda continua sendo casa, né? Que tem a roupa para lavar, comida para fazer, tudo para fazer. E aí, o exercício é o que ficou para trás. Então, assim, quando a gente pensar
espero que todo mundo que pensar como um todo. O que eu vou melhorar do ponto de vista emocional? O que tá pegando? E aí, gente, vai lá no Instagram da Stefane, que lá tem muita dica. Esse mês ela tá fazendo... Então, tem que montar também um protocolo, né? Um pacto aí de exercício físico, e aí tem dieta. E tem que montar também um plano de alimentação, mas com o pé no chão. Com o pé no chão. É melhor você fazer melhorar uma refeição por semana e fazer bem feito, do que você tentar ser perfeito na segunda, na terça e na quarta você já desistir. Uhum. Não é verdade que é assim que acontece? É verdade. É verdade. Principalmente para quem está acostumado a comer muito, a comer mal durante muitos anos, para entrar nessa rotina tem que ser aos poucos, porque senão a pessoa toma um susto, faz de frustração do que a gente está sentindo, porque a gente está se alimentando pensando sempre assim, será que eu estou consumindo o suficiente para melhorar a minha imunidade? Né? Uhum. E aí a gente entra nessa onda de pedir comida em casa e nem sempre é tudo tão saudável, a gente quer comer, né? A gente quer tomar uma cervejinha em casa porque não pode sair, aí a gente acaba exagerando porque tá em casa, fala, vou encher a cara porque eu tô não em casa. casa. Não é só cerveja, é tirar não gosto é, também, né? Tô aqui, caí em cima da cama, bêbado pra lá, não Ninguém vai pode, tem casa, tem que ter limite também. Mas aí falando sobre essa questão do pedir a comida em casa, né? De, às vezes optar aí pelo sanduíche, pela pizza, pelo fast food, né? Uma dica para que a gente não perca tanto tempo cozinhando, porque eu acho que isso pega muito também com as pessoas, né? Às vezes você quer fazer ali uma alimentação balanceada, eu fico pensando assim, eu quero fazer hoje um legume, uma verdura, uma proteína, bonitinho, carboidrato. Quando você vê, você tem que picar uma couve, você tem que picar uma cenoura, você fala, vai demorar. Pois é, né? Como que a gente faz para poder organizar isso aí, para que a gente tenha sempre ao alcance da nossa alimentação esses alimentos mais... Que não estava ainda tão equilibrado com a alimentação e com hábitos de vida saudável antes da pandemia. Então, para mudar rotina de vida, para criar novos hábitos, que é um fator muito desafiador na vida do ser humano, tem que ter o mínimo possível de organização. Então, Priscila, se você está com um distúrbio de autoconsciência de que se você não largar tudo que está perto de você não vai conseguir ter sucesso com essa rotina de sono. Então, você tem que se organizar, olha, botar fiscais do lado, botar marido para vigiar, fulano, você falou que você ia parar de mexer no celular, que toque com a frase que lembre você, olha, agora é o horário limite, vamos desligar o telefone, que está na hora de começar o processo do sono. A mesma coisa acontece com a alimentação. Quem quiser, eu gravo mensagem e envio, tá? Vocês podem colocar minha voz aí falando. Boa ideia, Priscila. Outra coisa, a mesma coisa é com a alimentação. Então, se você sabe que você sai de casa em horário X, que você leva X tempo para tomar seu café, preparar e tomar seu café da manhã, que você tem arroz pré-cozido na geladeira, o feijão já cozido, porcionado, as verdurinhas já lavadas, né, higienizadas, que aí depois é só picar ou não, né, dependendo da folha nem precisa, dar só uma rasgada, deixar higienizado. Isso tudo já facilita, né, na rotina do dia a dia. E isso serve não só para quem tem que deslocar ainda, assim, com a pandemia, mas para quem está trabalhando em casa também. Porque aí, por exemplo, se você leva 40 minutos para fazer o seu almoço e voltar para o segundo turno de trabalho, de estudo, ou no programa, né? Sim. No programa com a Kelly, que eu tô morrendo de saudade. E volta a falar. A responsabilidade com planejamento de casa, com a rotina de limpeza e tudo, não tem que ser só da mulher ou só do homem. Todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo suja, todo mundo limpa. Deveria ser. E inclusive para as crianças, que é o que tem me preocupado também. Porque as crianças, elas se comportam de acordo com o reflexo que elas são educadas pelos pais, pelos cuidadores. E aí, se você, né, se os adultos têm um hábito de vida ruim, automaticamente essa criança também vai crescer com um hábito de vida ruim. E vai crescer adoecida, porque ela ri físico, e enfim. E aí, assim, a gente tem um desfecho ruim. Então, a organização, ela tem que partir de todo mundo que está na casa. Então, não tem que ser responsabilidade só da
forma. Pois então. E aí você vai envolvendo as pessoas que estão ao seu lado, pensando aí nessa questão de consertar a rotina de alimentação e de hábito de vida. Se tiver todo mundo da casa pensando na mesma vibe, querendo, talvez não nivelado, assim, com o mesmo objetivo, na mesma sintonia mas se tiver pelo menos querendo ser normal, do Nunca padrão antigo, mais. nunca mais. Nunca Né? mais. E já que não vai ser nunca mais do mesmo jeito, então o que a gente está esperando para vai voltar cheio de restrição, Sim. né? Não vai ser do mesmo jeito. Então, peraí, vamos tentar um plano B aqui. Eu vou voltar, eu vou esperar os nutricionistas fora, né? Ou então, não, meu nutricionista tá até atendendo presencial, mas eu tô com medo de ir na consulta, e aí eu não vou e também não vou consertar nada de alimentação, não. Por que não? Já ir mudando alguma coisa, né? E aí a gente ir observando aí como que vai ser esse novo normal, porque a gente não tem previsão a gente não tem perspectiva de como que vai ser e quando que vai ser. Nenhuma. Né? Então ficar sentado em casa, comendo, pedindo comida e esperando que tudo se resolva, não é uma opção tão inteligente assim. Esperança a gente tem, muita, aliás. Agora, a certeza, então a gente tem que começar de agora. Inclui ali uma verdura que você antes não colocava, né? Um verdinho a mais, uma cenourinha a mais. Aí, aos poucos, você vai tomando gosto, porque foi assim que eu fiz. Aí, substituir, agora não tanto, porque eu também tô nesse bonde aí da galera que fala, quer saber? Eu tô nesse bonde aí. Eu tive os meus momentos. É mesmo? Sempre. Então, quando tem uma TPM da vida, a nutricionista, ela não tem compulsão por doce na TPM, não. Tem compulsão por massa. Eu adoro. Eu tô evitando até fazer massa. Socorro. Tudo que é farinha misturada com ovo, com leite, que põe e bota pra assar, é comigo mesmo. Pois então, a questão do pãozinho que a gente estava falando aqui no início, né? O pãozinho de sal. Eu gosto de comer. Fiquei bastante tempo, acho quase um ano sem comer nada de farinha branca, sem comer arroz branco, fazendo aquela alimentação regrada, só ali na alimentação que a gente pode falar, essa alimentação limpa, né? Sem nada que trouxesse aí o agora explodiu tudo isso aí. Eu falei, eu quero saber, eu vou comer o arroz, eu vou comer o pão. Eu posso comer o arroz e o pão desde que eu coma com medida, desde que eu comi o pão no café da tarde, aí no jantar eu já vou tomar mais cuidado com aquilo que eu vou comer, né? Porque eu também não posso comer o pão de manhã, o arroz no almoço, com o macarrão ali tudo junto misturado, com o pão de tarde, com o macarrão de novo Tem como equilibrar, Carla, para a gente não ficar sem essas coisinhas? Isso também tá sendo muito impactante na pandemia, que é o que você descreveu aí, em termos técnicos, chama monotonia alimentar, que é quando você toma aquele café da manhã clichê, né? Café preto, um pão de sal com uma manteiga, com uma margarina, e aí vai, almoça lá arroz, feijão e qualquer coisa, e aí chega à tarde, tá com fome, vai lá e repete o café da manhã, igualzinho, né? E vou fazer um adendo aí, antes de terminar de falar sobre monotonia alimentar, essa questão também dos estimulantes. A gente já está muito hiperestimulado por tudo que está acontecendo na pandemia, e o café, a cafeína, ela ajuda a potencializar essa estimulação, vamos dizer, para o mal. Então, lá em casa mesmo tem um exemplo vivo, minha mãe, que deve estar me ouvindo agora. Vou botar os podres aqui ao vivo. Mentira, mãe, é só uma coisa que eu vou contar. Kelly não tá aqui para eu pôr os dela, você põe eu da sua boto mãe. da minha mãe, coitada da minha mãe. Não, mas assim, é um exemplo lá de casa, que também começou a ser meu, não é só dela, não. E que é a realidade de todo mundo. É frio, tá frio. Então vamos fazer um café à tarde pra gente tomar um cafezinho para esquentar. E a cafeína, o metabolismo da cafeína, ele acontece em mais ou menos 8 horas. Então, se você toma um café 4, 5 horas da tarde, vamos pôr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite. Lá para 1 hora da manhã é que ela já foi todo metabolizada e já está pronta para ser excretada. Entendeu? E aí, a cafeína, ela atrapalha na secreção de um hormônio que chama melatonina, que é o hormônio do sono e é o hormônio do famoso detox, que todo mundo acha que é o suco na gente. É um hormônio que chama melatonina, com a ajuda do fígado, do rim e do intestino. Eu acho que o meu tá
quarentena. Esse é o meu hormônio. E aí, entupindo de café em horário que não é tão propício assim para essa regulação hormonal, a melatonina ela fica baixa, o cortisol ele fica alto, porque eles são, vamos dizer que eles são divergentes. Então, ou a melatonina está alta, ou o cortisol está alto. E aí, na maioria das vezes, é o cortisol que está ficando alto, e ele é um hormônio da bagunça metabólica, quando ele está fora do seu equilíbrio. Porque aí, se o cortisol aqueles outros Se o hormônios- cortisol sobre a adrenalina, desce, Aí, só ó. lembrar disso aí. Então, começa a bagunça metabólica. Aham. Então, gente, fica aí uma dica. Evitem estimulantes como cafeína. E a cafeína não está presente só no café, não. Ela está presente no chá mate e no chá preto também. Porque aí as pessoas, né, muitos aí que estão ouvindo devem ter pensado assim, beleza, vou trocar por chá. Ótimo, excelente ideia de trocar por chá. Mas o chá mate e o chá preto, ele também tem cafeína. Uhum. Então evitem, tá, gente? Cafezinho da tarde vão fazer diferente do café da manhã. O que é o ideal, falando em quantidade de café? O que é ideal em quantidade de café? No geral, não só nesse sou, momento, eu mas não no sou geral. parâmetro para falar em quantidade de café, não, porque lá em casa a gente toma café na caneca. Esse negócio de xicrinha aqui não, O tá? negócio de cria lá em casa não Caneca. funciona, não. Mas, né, casa de Ferreira, espete pau. O ideal é que a gente não passe de 1,5 xícaras de café. Da Xicrinha? aquela xícara de café. Ai, gente, xicrinha! Aquela xícara Estão de ouvindo, café. né, gente? Não a Xicrinha. caneca da nutricionista, a xícara de café. Isso vai ser um problema. Pois é. Mas por dia? Por dia. Meu, tem gente que toma uma garrafa de café, café. por dia. É. Meu Deus. Pois é. E aí, Priscila, como não que dorme. você vai fazer se você é uma dessas pessoas? A partir de amanhã eu tomo 1,5 xícaras. Não, não é assim. Tem que acontecer um desmame. E esse desmame, ele é muito importante. Então, se você toma, sei lá, 2 canecas de café por dia, então amanhã a gente vai tentar tomar 1,5. Deu certo? Depois de amanhã a gente evolui para 1. Deu certo de novo? A gente evolui para meia. Deu errado, a gente mantém em 1. Entendeu? Fechou. A gente vai fazendo essa evolução de forma gradual. E não de forma perfeita, porque eu já te falei que, né, nem a Disney tá tão perfeita assim, igual a gente imaginava. Então, como tudo na vida, tem que ser, não só como café, com outras coisas também. Por exemplo, a gente está falando de redução de alguma coisa, mas pode ser de inserção também. Vamos falar de água. Tem muita gente também que no inverno tem dificuldade de tomar água. Eu sou uma delas. E aí, se você domina tomar 500 ml, mas você precisa tomar entre 2 litros e 2,5 litros, não vai ser amanhã que você vai acordar afogando nesse tanto de água de uma vez. Então, amanhã, a estratégia seria você evoluir para 2 garrafinhas de meio litro, e aí deu certo, no dia seguinte evolui para 2,5, e depois no dia seguinte para 3. Não deu certo, para no que deu certo por último. Se deu certo por último 2 garrafinhas e meia, no dia seguinte você repete as 2 garrafinhas, uma garrafinha e meia, você repete no outro dia uma garrafinha e meia, entendeu? Até você sentir segurança para ir avançando mais. Entendi. Muitas pessoas não entendem a importância de se tomar água. Acham que a água é só para matar a sede naquele momento. Mas não, mesmo sem sede, a gente tem que tomar água, né, Carla? Até porque, Priscila, muitas vezes o que o corpo está sinalizando para a gente nem é fome, é sede. Uhum. Porque aí ele sinaliza a fome na intenção de que você vai comer um alimento que vai hidratar. E aí nem sempre é aí um você alimento que vai toma hidratar. Você vai lá e come um pão. Você vai lá e come um alimento ultraprocessado, um biscoito. O que tem de umidade no biscoito? Nada, entendeu? E aí você continua com aquela sensação de que tá com fome, de que tá com fome. E, na verdade, você tá mal hidratado. E aí o corpo tá querendo que você hidrate, não que você se entupa de comida. Por quê? O bendito do cortisol lá no teto que faz uma bagunça no hormônio, que aí a gente não tem nem clareza para perceber o que o corpo realmente está querendo te dizer. Entendeu? Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de emagrecer e falam assim, mas eu como tudo fit, né? O famoso fit nas embalagens aí de biscoito. Light, zero, diet, frio. Exatamente. Aí a pessoa, mas eu não tô conseguindo emagrecer porque eu como tudo fit, eu tomo todinho fit. Coca-Cola Diet. Eu tomo Coca Zero e eu tô engordando? Não tô entendendo. Nada a ver, né, Carla? Nada a ver, Priscila. Outra dica, né, para quem quer voltar, ou tentar, pelo menos, né, voltar aí a um padrão mais equilibrado,
esquecer, não é bem esquecer, que eu acho que esquecer é uma palavra muito extrema, mas não dá tanto valor assim a esses tipos de alimentos que vem escrito light, diet, zero, free. Vou te dar um exemplo, não pode falar de marca, mas eu não tô nem aí. Vou dar um exemplo de Coca-Cola. A Coca-Cola zero, ela é zero açúcar, mas ela tem adoçante, né? Os famosos edulcorantes. E aí, a Coca-Cola não vai gastar dinheiro para colocar um edulcorante tipo estévia, tipo xilitol, que são adoçantes derivados de planta. Eles vão colocar logo um aspartame, um ciclamato de sódio, uma sacarina sódica, Que é o mais barato. que é o mais barato, entendeu? E adoça para lá e vão vender esse negócio. E aí, o que acontece? Diet, é zero em açúcar, mas é rico em sódio. Então, vocês estão pensando num diabético que está tomando uma Coca zero, achando que ele está fazendo bem para a questão do diabetes? Não tá, porque ela não tem açúcar, mas tem sódio. O sódio vai sobrecarregar o rim, e o rim é um dos órgãos que, além do fígado, é dos órgãos que são mais afetados num paciente diabético, entendeu? A mesma coisa acontece com chocolate. Chocolate diet. Então, o chocolate não tem açúcar. Só que o açúcar no doce, ele ajuda a chegar à consistência. Ele ajuda a dar o ponto, né? A consistência do doce, qualquer que seja ele. Então tá, não tem o açúcar, como que a gente dá o ponto agora desse tipo de doce? Com gordura. Então, muitos chocolates, eles são diets, eles são zero em açúcar, mas ele tem mais caloria do que um normal, porque teve que adicionar gordura para ele não perder sua consistência. Entendeu a sacada? Então, gente, não fica iludido com essa questão de light, de diet, de zero, de free. Invista em comida de verdade mesmo, arroz, feijão, verdura, legumes, ovos, carnes, leites, derivados, e não fiquem muito apegados com essa questão de alimentos industrializados, porque o blogueiro postou que o alimento da marca tal tá ajudando a emagrecer. Não é assim que as coisas acontecem. É com comidinha de verdade, que é até mais barato, né? Sim. Tirando a carne, porque tá um absurdo. Mas... Vale lembrar? Vale lembrar, né? Mas com comidinha de verdade é que a gente chega nessa questão do equilíbrio alimentar. Vocês sabiam disso? Sabiam ou não sabiam, né? Tava aí todo mundo iludido aí com o fitness. Pois então, a frustração, Carla, eu acho que isso é muito importante, porque eu sinto isso às vezes. Quem que está aí ouvindo o nosso programa pode levantar a mão, que às vezes toma um copo de refrigerante, tá dentro aí da reeducação alimentar, tá dentro aí da alimentação tranquilex, vamos dizer assim, vamos dizer saudável 100%, mas aí vai lá, vou tomar um copo de refrigerante aqui para não fazer desfeito que eu tô na casa de alguém, toma aquele copo, parece que o mundo acabou. Parece que a pessoa tomou ácido sulfúrico. Fala, eu vou morrer, para que eu fui tomar esse refrigerante? Aí fica o dia inteiro sofrendo, lamentando um pedaço de bolo, ou um pão, ou um doce. A pessoa sai ali um pouquinho, né, principalmente quem está no início da reeducação alimentar, parece que o mundo acabou. Essa frustração atrapalha muito. Né? Atrapalha. E aí a gente pode dividir esse exemplo que você deu em dois perfis. Tem o perfil que come, fica frustrado, e aí liga o botão do foda-se, quer saber, eu já comi mesmo, já tomei um copo de refrigerante, pode trazer a cerveja. E aí vai e engata em outros alimentos que não estão no contexto aí que deveria estar. E tem a pessoa que é essa que você falou, que come e ela sente que ela denegriu o corpo físico dela e que não é reversível, que nunca mais vai ser reversível, né? E fica remoendo aquilo. Então, o que a gente tem que entender também, que nesse processo de retomada de rotinas saudáveis, elas vão ser regadas por imprevistos. Imprevistos emocionais, do tipo, vai rolar lá uma briga com o marido, com a esposa, ou com o filho, ou com algum outro parente, né? Alguém da sua rotina, com o chefe, vai rolar estresse com tempo de entregar algum trabalho, né? De desenvolver alguma atividade que você previu que você ia gastar X tempo e você descobre que você vai precisar de mais tempo, e aí vai ter
um quê emocional. Vai ter, sim, não vamos ser soberbo e dizer que a gente não está aglomerando, porque a gente está... tem muito caso, inclusive lá em casa, de que teve reunião, né, de família, e que aí vai ter lá, assim, uma comidinha diferente, uma bebida diferente, e que aí você meio que tem que marcar uma presença e falar que e ir, né? E aí tem essa questão do refrigerante que você falou. Talvez tenha um mês que você não tá tomando refrigerante. Chega lá, só tem refrigerante para tomar, ou cerveja. Aí você pensa, não, então vou tomar um refrigerante. E aí começam os cri-cris, né? Ah, diferentona. Ah, mimizenta. Você agora não toma cerveja. Aí você também não toma refrigerante. Nossa, como é que você vai fazer agora? E aí você Morre! acaba, né? E aí você acaba cedendo a essas pressões sociais e acaba cedendo e ficando frustrado. Só, gente, que não vai ser para sempre. Os dias não são normais, a gente tem que saber disso. A pandemia veio para ensinar isso pra gente, que nem tudo que é programado vai sair do papel. E finge a egípcia. Então, se no domingo você combinou com seu marido lá, que vocês não iam comprar refrigerante, e aí ele chegou lá com refrigerante para vocês colocarem lá no cardápio do domingo, e você tomou refrigerante, na segunda-feira finge a egípcia, nada aconteceu, vida que segue. Achei que você ia falar que era para jogar o refrigerante na cabeça dele. Coitado. Não, minha filha, finge a egípcia e vida que segue e tenta voltar ao mais próximo do normal que você estava tentando fazer. E vai. E pode ter certeza que nos próximos dias vão acontecer coisas também que vai te fazer sair do eixo. A gente tem que aprender a lidar com isso. Eu acho que a sociedade demoniza muito certos alimentos. Agora, o glúten, né? Tudo que tem farinha, as bebidas açucaradas, igual a gente deu o exemplo do refrigerante. E aí demoniza esse monte de alimento que está lá dentro da casa da gente e piorou a nossa relação com esses alimentos, porque dá a impressão de que eles nunca podem fazer, em hora nenhuma, pode fazer parte da vida da gente. Pode sim, entendeu? Ninguém vai engordar 2, 3 quilos porque tomou um copo de refrigerante por final de semana. Isso não vai estragar todo o esforço que você fez durante a semana. Eu tô separando o final de semana durante a semana, mas isso também não é legal, não. É uma coisa também imposta pela sociedade. Que a gente tem que fazer tudo bonitinho de segunda a sexta e que sábado e domingo é o dia do lixo. Dia do lixo. Só que a gente não é caminhão de lixo, né? E aí, olha o termo, dia do lixo. Pensa, é você falar que você está comendo lixo. E aí o lixo são esses alimentos que a gente demoniza de forma inconsciente. Uhum. Entendeu? Então, até o jeito de você referir a certos alimentos, eu prefiro dizer alimentos muito gostosos que não dá para comer todo dia. alimentos muito gostosos que a gente não pode ficar comprando sempre. Não dá para comer todo dia. Entendeu? Até o jeito da gente referir a esse tipo de alimento mexe com o emocional da gente e mexe com essa questão de tomada de decisão, de consumir ou não consumir. Entendeu? Outra coisa que é muito importante também é o ambiente alimentar. Então, se você está com um propósito de melhorar a sua alimentação, a primeira coisa que tem que mudar é a sua lista de compras. Então, não adianta nada você lá empenhada em mudar, sendo que na sua casa tem muito desses alimentos muito gostosos que só dá para comer de vez em quando, e que aí você acaba vendo e come de vez em sempre. Uhum. Então, a primeira coisa... Porque tá lá. Tá fácil, é só desembalar. É igual o caso do miojo. Eu acho que o miojo a gente... É macarrão instantâneo, né? Que miojo é a marca. O macarrão instantâneo. Se você tem, você vai fazer. Vai fazer. Não adianta. Se você não quer comer o macarrão instantâneo, não compra o macarrão instantâneo. Outra comida que aí vem um termo demoníaco aí que deram pro leite condensado, que é a droguinha, né? Uhum. Muitos chamam o leite condensado de droguinha. Então, por exemplo, se você sabe que se num auge de uma compulsão alimentar, de um ápice de estresse que você está tendo, você vai abrir o leite condensado para comer, para depois sentir paz ou não, né? Para voltar a desenvolver as suas atividades, porque isso é muito normal, Priscila, não faça cara feia. Oh, que bizarro comer leite condensado. Não é tão incomum assim, não. Então, se você sabe que isso vai acontecer, por que não comprar? Por que não deixar assim para o final de semana que você resolveu que você vai fazer
uma sobremesa, Aí sim. aí você vai lá e compra a quantidade que você precisa para aquela receita, faz a receita, todo mundo come, fica feliz e acabou. Entendeu? Aham. E tem certos alimentos que não vale a pena fazer estoque. E o leite condensado é um deles. Entendi. Comer leite condensado puro eu achei bizarro. Pois é, mas nem tanto, tá? Você tá é com realidade. a cara de quem faz isso? Já Não fiz, sei, não. já fiz. Eu acho que eu sou nutricionista, não é nem... Assim, acho que foi por uma questão muito pessoal Você também. fez nutrição para você. Exatamente. Você quer saber? Eu vou nutricionar para mim, se é que existe essa palavra. Eu vou nutricionar para mim mesmo. Ô, Carlinha, a gente estava falando agora há pouco sobre a nossa imunidade. É muito importante que o nosso corpo esteja com o sistema imune em dia, encaixado, por causa da Covid-19, que ataca o sistema imunológico, né? A gente pode suplementar, tem vitaminas que a gente pode tomar, claro, assim, aquelas vitaminas prescritas, aquelas vitaminas corretas, que a gente não pode se automedicar nem com vitaminas, né? Mas existe vitaminas para a gente suplementar para aumentar a nossa imunidade, para dar uma ajudada, porque nem tudo a gente consegue comer. Ninguém consegue comer tudo tão certinho todo dia, né? Olha, é fato que um corpo bem nutrido, ele vai ter um sistema imune mais forte. Então, lembra que eu falei no início da nossa conversa que uma célula, qualquer que seja ela depende de mais ou menos 25 tipos de nutrientes entre macro, micro, vitamina e mineral para poder desempenhar sua função lá dentro do corpo. Então, mas essa questão de suplementação, ela também é um problema de mídia, de indústria que quer vender. Então, por exemplo, uma laranja, uma goiaba tem vitamina C para 2 dias, para te nutrir por 2 dias, entendeu? 15 minutos de sol, vitamina D, vitamina C, tá, gente? A goiaba é rica em vitamina C. E, inclusive, a goiaba, ela tem mais vitamina C do que a laranja. Mentira! Porque quando a gente pensa em vitamina C, já vem laranjado assim na mente, né? Sim. Mas a goiaba vermelha, ela tem mais vitamina C do que a laranja. Mas isso não faz da laranja um alimento inferior, não, porque ela também tem outros nutrientes, tem fibra, tem água, né, que ajuda a hidratar. Enfim. E a questão da vitamina D, que foi, assim, bombástica quando estourou a pandemia, que aí um monte de gente, inclusive aquele Paulo Vieira, que é um escritor, um coach que eu admiro muito, eu fiquei muito chateada quando eu vi ele fazendo propaganda de vitamina D, e que ele estava suplementando os funcionários dele. Eu falei, gente, nossa, não tem necessidade disso. Sol, né? Vão tomar sol. E também, Priscila, tudo que é demais sobra, mesmo sendo vitamina e mineral. As vitaminas, elas são tóxicas quando ingeridas de forma exacerbada, elas são tóxicas para o fígado e para o epitélio pro tecido, né? Do intestino. Então, o que a gente tem de disponível nesse Brasilzão, com toda essa questão aí de financeira, de aquisição de alimentos, de não chegar a alimento, até que a gente não tem sofrido muito com isso, né? Graças a Deus. Mas com uma alimentação, com comidinha de verdade, a gente consegue sim garantir boa parte dessas vitaminas e desses minerais sem precisar de suplementação. Entendeu? Bacana. Então, vitamina D que salva a pandemia. Se vitamina D salvasse a pandemia, a gente não precisava de estar essa corrida por vacina igual tá. A gente já tinha resolvido o problema da pandemia. Lascava lá uma vitamina D, uma dose bem de segurança para todo mundo, e aí pronto, todo mundo já estava imunizado. Então não é assim. E também não é da noite para o dia. Então, se você tá lá comendo mal faz muito tempo, não vai ser da noite para o dia que você vai ter um corpo magro e bem nutrido e uma imunidade, né, gigante de uma hora para outra. Então, gente, não precisa correr em farmácia e comprar suplemento. Não precisa. Vá ao supermercado, aos sacolões, às feiras e compra comida. Esquece essa questão da suplementação. Tem uns casos específicos, por exemplo, vegetarianos, eles têm tendência a desenvolver anemia por deficiência de vitamina B12, que aí chama anemia megaloblástica, e anemia ferropriva, que é por deficiência de ferro. E aí, realmente, a vitamina B12, ela é quase que exclusiva ela só tem carne vermelha. Então, quem é vegetariano, uma hora na vida vai ter que suplementar a vitamina B12, entendeu?
Para quem tem problema com carne também, né? Ou que é por opção, que não come carne vermelha. Tem que ter atenção também com a questão do ferro. E aí, não é assim, então todo mundo que é vegetariano ou que não, né, que não come carne, deve estar pensando assim, então ferro e a vitamina B12 eu tenho que comprar. Porque a nutricionista falou que quem é vegetariano tem deficiência de ferro e de vitamina B12. Não é bem assim. É necessário fazer um exame primeiro, Sim. para ver se existe a deficiência, se existir a deficiência, em que grau que ela está. Para saber qual é a dose e qual é a melhor forma dessa vitamina, porque ela também ela é comercializada em diferentes formas para ser melhor absorvida ou não, entendeu? Então não é assim. Do mesmo jeito as outras vitaminas. Eu vou comprar um polivitamínico, porque aí se eu já tiver deficiência de alguma coisa, já vai lá e já corrige tudo. Tá, pode ser assim que você esteja aí com carência de vitaminas do complexo B. Só que lá no polivitamínico tem um monte de vitamina C, tem um monte de vitamina A que você não precisa. Só que você não sabe disso porque você não fez o exame, entendeu? Então, gente, suplementação é coisa muito séria. Tem que ser feito um exame primeiro, tem que passar num profissional para ele fazer um rastreamento para investigar Que possíveis é o sinais. endocrinologista, né? O próprio profissional nutricionista, ele faz sim, esse ele pode rastreamento. E ele pode pedir exame, sim. Ao contrário do que se pensa. Tem algumas concessionárias de saúde que não aceitam o pedido de exame de nutricionista, mas isso é antiético. O Conselho Federal de Nutricionista já pediu para a gente encaminhar esses pedidos negados de exame. A gente pode pedir exame sérico de vitaminas e minerais. A gente não pode pedir um exame de imagem, uma tomografia, um raio-x, um exame que não tem nada a ver com o contexto que o nutricionista investiga. Mas o nutricionista ele pode sim pedir exames de sangue para ver vitaminas e minerais. Então, gente, só suplementa se tiver certeza que está com carência de nutriente. Sensacional. Um assunto que a gente tem falado muito aqui, inclusive em brincadeiras, né? Quando vem alguém que a gente sempre fala isso, que é a questão das pessoas falarem que eu não vou passar álcool só na mão, eu vou passar álcool por dentro também, porque se passar na mão resolve, né? Você me entende? Aí as pessoas estão até nas lives, o Gustavo Lima já falou várias vezes que se o álcool na mão mata a Covid-19, imagine por dentro. Não tem nada a ver isso, né, Carla? Mas tem muita gente que acaba acreditando nisso. Eu vou tomar bastante cachaça, cerveja para matar o vírus. Pois é, aí morre o vírus e morre o indivíduo. Pois é. Mas então, do ponto de vista aí de desequilíbrio, e vamos pensar agora em contagem de calorias, eu não gosto muito de pensar em contagem de calorias, não. Mas nesse contexto cai muito bem pensar em calorias. Priscila, só para você ter noção, 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. 1 grama de gordura fornece 9 quilocalorias. 1 grama de proteína também fornece 4 quilocalorias. 1 grama de álcool fornece 7 quilocalorias. Então, o álcool só perde o álcool é o segundo, vamos dizer aí, componente desses 4 que eu falei, é o segundo mais calórico. O primeiro é a gordura, 9 quilocal. Depois, seguido, vem o álcool de 7 quilocal. E o carboidrato, que todo mundo fica demonizando, e a proteína, 4 quilocalorias por grama que ele fornece. Então, pensa aí, nessa situação que você falou, estamos em casa, vamos beber, porque se cair, vai cair aí em cima da cama, ninguém vai ver, enfim, chuveiro tá ali. E o tanto de caloria que você não tá botando pra dentro. E aí tem gente que pensa assim, nossa, mas eu tô fazendo tudo perfeito, e eu não sei por que eu não tô emagrecendo, eu não sei por que eu não tô vendo resultado ainda no meu corpo. Pode sim estar fazendo tudo teoricamente perfeito até certo ponto da semana, e aí chega num dia que aí sim você coloca tudo a perder mesmo. É mesmo? O excesso de álcool, ele pode sim colocar tudo a perder o que você fez durante a semana. Porque a gente tá falando aqui, Priscila, só de álcool, mas você já viu alguém que bebe só cerveja? Não. Sempre tem uma coisinha para mastigar. Inclusive essa coisinha que acaba incentivando muitas vezes a gente tomar uma cerveja. E o que é essa coisinha? Essa coisinha geralmente não é frita? Sim. E aí a gordura não fornece 9 quilocalorias? Sim. Então, entendeu a matemática? Por que ela não fecha quando você vai somar uma semana inteira de calorias?
Mas Teste. não é porque eu bebo, não. Eu não tô perguntando isso, não é porque eu, por minha causa. Imagina! Eu não bebo já faz uma cara. É porque a gente está ouvindo muito isso, né? Sim, é E- realidade de muita E gente. tem dados que comprovam que durante essa pandemia as pessoas estão bebendo muito mais. Sim. Muito mais. Justamente em função desse descontrole emocional. Aham. Principalmente homens, porque mulher, a gente senta, bate papo, fala de coisa séria, a gente fala de problema de casa, a gente fala de coisa legal. Homens, eles já são mais reservados. A gente, se precisar, vai ao médico, vai ao psicólogo com mais naturalidade. O homem, ele já tem certos tabus. O homem não chega perto do outro e fala, cara, te contar um negócio lá em casa, o pau tá quebrando, é assim, assim, assado. O outro vai olhar pra ele com o olho torto, tipo assim, ué, que esse cara frouxo tá falando aqui, gente? Então, ele prefere não comentar. E aí, o jeito que ele acaba encontrando, né, pra se refugiar, é em álcool. Ou em drogas, né? Uhum. Mas deixa a parte da droga pra lá, porque senão a gente vai fugir da pauta. E aí, e isso acontece com mulher também, porque não quer dizer também que é regra, que toda mulher que tem facilidade de se expressar e vai procurar ajuda mais rápido. Não, tem mulher também que ela tem dificuldade de se expressar e aí ela encontra prazer na bebida e se tem um companheiro ou companheira, alguém perto, isso fica mais fácil ainda de ir nutrindo esse hábito ruim. Então, beleza, tá triste, tá na bad, ô fulano, vamos tomar uma aqui. E aí, quando você vai ver, você tá fazendo isso. Começa com 1, 2 dias da semana e termina fazendo a semana inteira. Oh, meu Deus. Não é fácil não, gente. Não. Bom, Carlinha, temos aí as nossas crianças, né, em casa agora 24 por dia, porque a gente ainda sai, vai ao mercado, muitas pessoas estão trabalhando normalmente, né? Mas as crianças não, as crianças estão ficando em casa 24 horas por dia. E fora toda essa frustração, né, de ter que aprender em casa, fazer as atividades da escola em casa, ter os pais como professores, né, porque é muito mais complicado, tem a questão da alimentação das crianças também, né? Quando as crianças estavam na escola, elas tinham aí o horário do café da manhã, o horário do almoço lá na escola, até estranho o horário do almoço na escola, que é 9 horas da manhã, mas tudo bem, mas almoçavam na escola, tudo direitinho, bonitinho, agora desbandeou tudo. Como cuidar da alimentação das crianças em casa agora nesse período de pandemia? As responsabilidades, né, de pais e cuidadores só aumentaram, né, com essa pandemia. E aí vai um puxão de orelha bem de levinho, assim, tapa na moleira, bem de levinho. Criança não vai no supermercado comprar coisas. Ainda mais na pandemia, agora que não vai mesmo. Então, se a criança está comendo errado, se ela está comendo de forma desequilibrada, é por causa dos pais e dos cuidadores, que estão trazendo essas comidas industrializadas, esses biscoitos recheados, esses todinhos, essas bebidas lácteas aí, né? De canudinho, vamos falar assim para não falar a marca. Que é mais fácil? Que é mais fácil, toma, some daqui, menino, deixa quieto na reunião. Então, assim, é responsabilidade dos pais. E aí, por isso que eu falei que deve existir um planejamento da alimentação, um planejamento das compras, do que você vai levar para casa de alimento, um planejamento de como você vai preparar e como que você vai distribuir esse alimento durante a semana, entendeu? E a melhor forma de fazer isso envolvendo a criança pedindo a ajuda da criança para preparar. Então, você chegou com as compras, pede para ajudar a guardar. Você tá deixando as coisas preparadas, os vegetais, pede para ajudar a lavar, entendeu? E evitar de comprar esses alimentos ultraprocessados. E essa questão da rotina também, que é o que a gente tinha conversado. As crianças, elas já estão de saco cheio de ficar em casa, né? Ou tá o tempo de tela aumentou muito, Sim. né? Porque ou tá na tela para fazer os exercícios da escola, ou tá na tela brincando de joguinho para não encher o saco do pai e da mãe de quem tá perto, né? E isso também gera ansiedade, né? Tem muito psicopedagogo falando disso. Então, a criança, assim, se a gente tem que ter rotina, a gente que já tem uma mente formada, a gente tem que ter rotina, imagina uma criança que ainda está em processo de formação. Então, beleza, ela não está tendo aula às 7 horas da manhã, mas seria legal ela acordar e 7 horas da manhã ela já está desenvolvendo alguma atividade. E se ela almoça meio-dia, que ela tenha um almoço pronto para ela almoçar meio-dia. E para ela perceber que existe uma rotina. Porque também o que está estressando muitas crianças e que estão fazendo essas crianças comerem também de forma exagerada é isso. A criança acorda, ela não tem hora para acordar, ela pode acordar a hora que ela quiser.
De preferência, tem gente que até gosta, que dorme até tarde pra não encher o saco, né? E aí acorda quase na hora do almoço. Então o pai não sabe se ele dá o café ou se ele já espera o almoço. E aí pula uma refeição. Geralmente acaba pulando uma refeição. Ou toma o café da manhã e pula o almoço, ou já vai direto pro almoço e fica sem o café da manhã. E aí o resto do dia fica todo embolado. Sim. Aí não tem hora pra comer, não tem hora pra dormir, não tem hora pra tomar banho, não tem hora pra estudar, não tem hora pra nada. Então, gente, não é porque a pandemia e que a gente também não sabe que dia que vai ser o normal e como que vai ser esse novo normal, que não tem que deixar de ter rotina, não. Porque isso é muito importante, não só para a saúde física, de um corpo físico, de células, tecidos, órgãos que funcionam direitinho, mas para a questão emocional da criança também. É muito importante. Sensacional. Carla, tem dicas lá no Instagram pra gente? Lá de vez em quando, para dar uma... Tem sim. Tá meio parada a página, mas eu vou dar uma movimentada lá esses dias. Faz favor. Mas já tem muita coisa boa lá, tem muita dica boa que eu já deixei salvo lá. Qual que é o arroba? @carlarrocha.nutri. @carlarrocha.nutri. Dá uma passadinha lá depois, você que está aí ouvindo a gente, porque quando tudo voltar ao normal, novo normal, como você destacou aí, a gente vai cuidar dessa parte aí também, tá? A Stefania já está cuidando de uma parte, você cuida da outra parte. Vou chamar a Jennifer, pelo amor de Deus, vem cuidar da outra parte. Faz a convocação oficial aí. Aí vai ser tipo as Vingadoras. Vou chamar uma por uma, vai ser tipo isso aí. Vamos montar um time das Vingadoras para salvar a gente depois dessa pandemia. Carla, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no nosso programa. Quero que você volte mais vezes, assim como eu combinei com a Stefania, para você voltar depois, para a gente ajudar as pessoas a se encontrarem, né, depois que tudo isso passar, porque não vai ser fácil para ninguém, né? Nossa, eu quem agradeço aqui o convite, e o convite para os próximos também já está aceito, tá? Sensacional. Um beijo para você e todo o pessoal lá da sua casa, para sua mãe. Pode faltar os beijos, não, né? Minha irmã falou assim que era para eu mandar um abraço para minha irmã querida do coração, que faz mingau para mim toda noite. Olha! Aí, ó, já tá dado o abraço, tá, irmã? Tá, abraço noivo, abraço pai, mãe, cachorro, todo mundo. Olha, tá noiva! Vou conversar com ela aqui em off agora. Mariana FM, agora 2h59. Um abraço para Lila, em Padre Vegas, ouvindo a nossa programação. A Luciana e a Zarinha, lá no bairro Rosário. Em breve teremos aí mais um bate-papo sensacional